Pessoal, depois dessas 24 horas, quando a gente começou a alimentar nosso fermento com água e farinha, e eu comecei a dividir a massa em farinha branca, olha aqui como que cresceu. E vão ver aqui o nosso com a farinha integral. Dois fermentos diferentes. O de farinha integral ele ficou mais durinho e o da farinha ele ficou mais molinho. Vamos olhar isso aqui. Olha como é que tá. E vamos olhar isso aqui como que ele tá. Todos os dois desenvolveram muito bem. E é hora da gente alimentar. E agora, a menos que você vá doar para alguém, a gente só vai usar 100 gramas de cada um desses fermentos e o restante a gente vai jogar fora. Isso porque a gente vai criar tanto fermento se a gente usar tudo, que a geladeira da gente vai virar uma geladeira de fermento. Então, só metade, 100 gramas de cada fermento ou meia xícara de farinha, meia xícara de chá. Esse recipiente aqui, ele tem 100 gramas, meia xícara vai caber 100 gramas, mas como o meu fermento tá muito assim mais duro, eu prefiro pesar. Quase, ó. 100, ou seja, isso aqui vai para o lixo ou você doa. Então, fermento integral já está separado. E nós vamos começar a fazer nossa receita por ele. Presta só atenção como é que a gente vai fazer agora. É importante se arranjar uma vasilha maior, porque vai precisar. Porque a quantidade de farinha e de água que a gente vai colocar aqui também é grande. Para 100 gramas do fermento, seja o com farinha integral ou fermento com farinha branca, eu vou colocar o dobro de água filtrada. Então, estou colocando aqui 200 gramas e vou misturar bastante aqui. Eu vou usar as mãos mesmo. Eu estou dissolvendo aqui o máximo esses bloquinhos de fermento. Depois de bem dissolvida, a gente vai colocar agora o triplo de farinha de trigo. No caso aqui, esse fermento é o integral, então 300 gramas de farinha de trigo integral. Vocês já perceberam a proporção? Para a quantidade de fermento que eu estou usando, eu usei 100 gramas, estou colocando o dobro de água, 200 ml, e o triplo de farinha de trigo, 300. O que a gente está preparando aqui agora é a massa madre ou a massa mãe. O que isso significa? Essa é a massa que a gente vai usar para colocar na geladeira, alimentar e fazer os nossos pães. Ou seja, nós estamos chegando no fim do nosso curso. Depois que eu mexo assim bastante com ela, eu deixo descansar pelo menos uns 5 minutos para ela absorver melhor a água e depois eu volto a trabalhar ela. Depois de descansar 5 minutos para a massa absorver a água,
nós vamos envolver e sovar por 1 minuto apenas, até ficar bem misturado. E depois a gente vai tampar isso aqui e voltar para o armário. Esses 5 minutos que a gente deixou a massa descansar vai servir para ela ficar até mais fácil para a gente trabalhar nela. E se quiser pode até pôr na bancada e sovar ela aqui, ó. No começo vai parecer que ela tá um pouco mole, vai ficar com vontade de colocar mais farinha, mas jamais faça isso. Deixa ela mole assim mesmo. É assim que ela tem que ficar. Olha aqui como que essa massa ficou. Parece aquelas massas de modelar de criança, né? O que a gente vai fazer? Vou tentar fazer uma bola com ela. Voltar ela para nossa vasilha, que é bem maior do que antes ela estava guardada. Vou trabalhar isso nas duas massas, agora é essa. Essa tá agarrando mais, tá mais úmida, mas nada de pôr farinha nela não. A gente só vai sovar ela aqui, 1 minuto, misturar ela bem. Essa massa aqui, ao contrário de farinha integral, ela tá mais úmida, tá pegando mais, mas não tem importância. A gente vai sujar a mão, vai colar na mão, mas a gente não vai desistir dela não, é assim mesmo. Aqui eu rapo com uma colher os meus dedos, aproveito bastante e vão para a próxima fase. Duas massas já prontas para ir para o armário, só que dessa vez, em vez da gente colocar um pano para cobrir ou uma tampa, a gente vai usar esses filmes plásticos aqui, ó. Nós vamos cobrir todas elas. Isso. Agora essas massas vão para o armário durante mais ou menos 4 a 8 horas. Eles vão praticamente dobrar de tamanho. Vocês vão ver que a gente está com o tempo reduzido. Antes a gente demorava 24 horas. E dobrando de tamanho, aí depois elas vão descansar um pouco mais, só que na geladeira. Então, massa para o armário. E sabe o que é interessante desse processo todo? Nós estamos chegando no fim. Essa massa, depois de 8 horas, vai ter que ter dobrado de tamanho. Se a gente tiver calor, às vezes até menos, em 4, 6 horas, ela já atinge o tamanho que a gente quer. E se estiver mais frio, pode até demorar um pouco mais que 8 horas. É importante que você anote o horário que você está colocando isso no armário para descansar, para você não deixar ela crescer muito. Então daqui a pouco vai ter um acompanhamento e você vai olhando se está desenvolvendo ou não durante esse tempo. E vamos lá, acompanhando. Gente, já se passou 7 horas desde que coloquei o meu fermento para crescer. Vocês lembram quando eu levei eles para o armário? Então,
Presta atenção agora como que eles ficaram. Ó, esse aqui é aquele da farinha branca. Olha aqui que ele virou, o tamanho disto aqui. Ele praticamente cresceu umas 3 vezes, está até borbulhando. E esse aqui é o fermento de farinha integral, que também cresceu demais, olha só. Bom, depois desse tempo todo, a gente vai parar um pouquinho essa fermentação para ele ficar mais equilibrado. Ele vai para geladeira por mais ou menos entre 4 a 8 horas. Só que agora a gente vai fazer um pouquinho. Ele está com bastante ar, né? Nós vamos mexer um pouquinho nele, tirar essa quantidade de ar que formou. E lógico, quando a gente vai mexer nele, ó, ele vai reduzir o tamanho. E aí a gente vai levar para a geladeira para ele estabilizar. Olha que legal, né, gente? A gente não imagina que aquele começo há 6 dias atrás do nosso fermento ia chegar a esse resultado aqui. Olha que maravilha! Mexeu. Se puder você colocar ele num pote com tampa e levar para a geladeira para ele estabilizar, mais ou menos umas 8 horas, seria o ideal. Se não, tampar bem com um plástico ou alguma coisa, colocar um prato por cima e levar para a geladeira. E eu vou mexer os dois. Esse aqui é o da farinha integral. Só de mexer assim ele já vai abaixando. Olha que interessante. O que acontece? O gás que está aqui, que formou com a fermentação, eu estou expulsando ele. E depois dar uma misturada, eu vou levar, tampar bem. Ou, como eu fiz e ensinei com o fermento de farinha branca, tampar bem com plástico, filme plástico, e levar para a geladeira. Mas você pode também colocar no vidro, no pote de vidro, e levar isso para a geladeira. Nossos 2 fermentos já foram para a geladeira. E ali eles vão ficar para estabilizar aquela massa. Eles vão ficar ali mais ou menos entre 6, 4 e até 8 horas. O ideal é você esquecer um pouquinho dele, deixar 8 horas. Vamos combinar assim. 8 horas é um tempo legal. Se essas 8 horas derem de madrugada, um horário que você está muito atarefado ou atarefada, não tem importância. A gente deixa um pouquinho mais para a gente poder trabalhar e já começar a formatar ele com outros ingredientes para preparar o nosso pão. Então, isso já é um assunto para a próxima aula, que é a 8ª e praticamente a penúltima ou última aula, dependendo do fermento, dele desenvolver, que a gente vai ter sobre o levain. E mais uma vez eu agradeço vocês e vamos fazer esse fermento e os pães maravilhosos que são receitas que vão vir depois.